Olá, povo de Deus, sábado da segunda semana do Advento, 12/12 de 2020. Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gálatas 4, de 4 a 7 e Lucas 1, de 39 a 47. Nossos irmãos luteranos têm umas palavras bastante esclarecedoras sobre o nosso trechinho de hoje de Gálatas. Eles dizem assim: quem crê em Jesus Cristo está livre da lei. É este o tema central da carta aos Gálatas. Paulo reage a pessoas que julgam não haver salvação sem obras da lei. Pessoas que afirmam que a fé de modo algum seria suficiente, seria necessário algo mais para de fato merecer o nome de cristão. No entender do apóstolo, porém, isso significa anular o evangelho, pois para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Além disso, o nosso trecho deve ser lido no contexto dos versículos 1 a 3, que antecedem o nosso trechinho, e de toda a carta também, o contexto da carta, claro. Mas são compreensíveis de 4 a 7, e aparece a seguinte: a vinda de Cristo como uma virada na história. Tendo chegado à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, sujeito à lei. Segundo a Bíblia de Jerusalém, esta expressão designa a chegada dos tempos messiânicos ou escatológicos, que levam a termo a longa espera dos séculos, como medida finalmente plena. Desde então, nossa história está dividida em antes e depois de Cristo, o que corresponde também ao antes e depois de alcançarmos a nossa fé. Com esta carta, o apóstolo ressalta que Cristo liberta, dando-nos a dignidade de filhos de Deus. Reside aí o propósito de sua missão. Deus, ao enviar seu Filho, demonstra interesse total pela sua criatura. Não quer que sucumba, mostra que ama as pessoas, quer libertá-las de suas prisões e fazer com que clamem Abba, Pai. Nesse tempo que estamos vivendo, do Advento, somos chamados a perceber que o Natal coloca novos padrões, representa a maior valorização do ser humano que é possível imaginar. Pessoas não são material humano descartável, não são lixo que se joga fora, não são coisas a serem usadas, abusadas, são filhos de Deus. Desde o Natal, também a mais miserável das criaturas está revestida da dignidade de alguém por quem Deus mandou seu Filho. Quão longe está o nosso mundo, a nossa sociedade, de celebrar o autêntico Natal. Quanto cinismo, quanta brutalidade, quanta ação desumana se instalou entre nós, zombando do amor de Deus. Podemos até questionar o nosso direito de festejar o Natal. Bom, graças a Deus, porém, que Natal independe de homens e mulheres, independe inclusive de nossa fé, se cremos ou não. A criança em Belém é uma realidade que se impõe. Lucas 1, de 39 a 47. O nosso texto de hoje, denominado de visitação, é claro que precisa ser lido no contexto de toda a narrativa da infância de Jesus. Mas recriemos o trecho de hoje. Depois de ter recebido a visita do anjo e ter aceito o projeto de Deus a seu respeito, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. O que a moveu para essa corrida foi o saber que Isabel, sua parenta, segundo Lucas, estava grávida e no 6º mês.
e seguramente precisava de ajuda. Portanto, sua primeira atitude, depois de saber que seria a mãe do Messias, do Salvador, foi colocar-se a serviço. E chegando, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Esse encontro de duas grávidas provocou um outro encontro do precursor e do Messias, as duas crianças ainda nos ventres de suas mães. O precursor sente a presença daquele do qual mais tarde ele dirá: eis o Cordeiro de Deus. E como fruto desse encontro, sob a ação do Espírito Santo, Isabel exclama: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Interessante considerarmos que Isabel também tinha passado por uma experiência de Deus muito profunda, pois aquela que era considerada estéril e desde o anúncio do nascimento do João Batista, que foi feito a Zacarias e não a ela, a Isabel, estava com um marido mudo dentro de casa. A circunstância dos nascimentos de João Batista e de Jesus são sinais profundos do amor de Deus pela humanidade. E essas duas mulheres terão muito o que conversar nos 3 meses em que Maria fez companhia a Isabel, esperando também o nascimento de João Batista. Seguramente as duas também conversaram de que modo Maria contaria a José sobre sua gravidez. E como reação à saudação de Isabel, Lucas nos dá de presente um hino do Magnífica, inspirado lá em 1 Samuel, no hino de Ana, e que Maria cantou e que hoje temos somente a primeira frase: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Esse relato maravilhoso de Lucas foi escolhido para hoje, pois celebramos a festa da padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. Em 1531, o índio, hoje canonizado, Juan Diego, numa colina de nome Tepeyac, no México, teve uma experiência religiosa que mudaria radicalmente a sua vida e também a vida do México. Ele era um índio da tribo Nahuá, que viu a Virgem Maria mais tarde sendo consagrada como Nossa Senhora de Guadalupe. Pelos relatos, uma senhora do céu foi vista por Juan Diego, que se identificou como a mãe do verdadeiro Deus. Instruiu-o a dizer ao bispo que construísse um templo no lugar e deixou sua própria imagem impressa milagrosamente no poncho que o Juan Diego usava, com um tecido de pouquíssima qualidade, feito a partir de cacto, da palma, e que deveria se deteriorar em 15 anos, mas que não mostra sinal de deterioração até o presente, desafiando qualquer explicação científica sobre sua origem. 2 devoções latino-americanas que unem Maria definitivamente aos pobres do nosso continente. Aparecida, a Virgem Negra, pescada no Rio Paraíba, no interior de São Paulo, em plena época de escravidão, em 1717, e Guadalupe, a Virgem Mestiça, vista por um índio em 1531, em tempos de forte colonização espanhola em terras mexicanas. Bom, eu gostaria de deixar aqui no final um questionamento sobre a devoção mariana, para que possamos refletir
até que ponto tal devoção penetra realmente a alma do nosso povo católico. Uma coisa que me inquieta: por que será que uma devoção tão forte, tão bonita em muitos irmãos e irmãs não resiste ao apelo de outras denominações religiosas e que os levam a passar do amor a Maria ao repúdio, primeiro da sua imagem e muitas vezes até da pessoa de Maria? Do dia para a noite eu vejo católicos migrando para outras igrejas e se esquecendo do seu antigo amor por Maria. É um bom questionamento. Que Nossa Senhora de Guadalupe nos ajude a descobrir caminhos novos de evangelização, onde Maria seja sempre um caminho luminoso para chegarmos a Jesus. Um beijo no seu coração.